Não, eu tô dizendo eu fiz. Beleza, vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Natanael, eu me formei aqui em saxofone. Fui aluno de Amorim também. Ela pediu para avisar vocês que hoje ela está numa reunião, não pôde estar aqui presente, mas ela pediu que vocês tomassem notas, porque na próxima aula ela vai querer saber alguma coisa e tal, e perguntar alguma coisa a vocês sobre isso. Então, essa palestra aqui surgiu de um artigo que eu escrevi, um artigo científico que eu escrevi na UFPE, no curso de bacharel em saxofone. Tem a cadeira de metodologia e lá você tem que aprender a escrever um artigo científico. No final do período você tem que apresentar. Então esse foi o tema, Mentes Conectadas à Escravidão do Século XXI. Foi o tema que eu escolhi para apresentar lá no curso de bacharel em saxofone na UFPE. Então essa ideia me veio através dessa aula de Amorim, que é a aula de ética profissional, né? Ética profissional, você vai aprender a lidar profissionalmente com na área de música. O cara vai contratar você, então você pega o quê? É R$1.000. Tem gente que faz o quê? Não, eu estou recebendo só R$300 aqui, aí eu vou te dar 50 e 50 você aí ele fica com o restante. Acontece muito, então isso é antiético, né? O cara está recebendo R$25.000, um exemplo, e diz que recebeu R$1.000. Aí paga R$50 para cada pessoa e fica com o restante. Então isso é antiético da parte da pessoa. Quem concorda aí? Alguém já passou por isso? Já, né? Eu também já passei. Então, veja, a aula de Amorim me trouxe essa questão, porque não sei se ela passou com vocês sobre aquele assunto: o avião cai numa ilha e lá o povo que sobrevive começa a comer carne humana. Já passou com vocês isso aí? Uhum. E o cara tinha uma geladeira que tinha carne humana lá, e o cara comia como se fosse qualquer carne, mas só que é carne do ser humano, né? Então, se era ético, antiético e tal. Então, hoje eu venho falar de uma coisa um pouco mais diferente. Vocês aprenderam o que é ética, mas eu vou falar sobre bioética, biovida e ética, o modo de ser. Se você se comporta bem, se você tem bons modos ou maus modos, então você é ético ou antiético, né? Moral, você está no grupo, e se eu fosse apresentar essa palestra aqui de calção e de camiseta, não ia rolar, né? Então eu estaria imoral aqui, porque é o costume de um palestrante estar bem vestido. Eu não estou tão bem vestido aqui, mas então é a diferença que existe. Então a bioética é importante, sim. Aí eu comecei com esse tema porque é um tema polêmico também, porque vai versar sobre a tecnologia e o ser humano. tvprivacidade@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser se aprofundar mais sobre esse tema, pode mandar um e-mail para mim, que eu vou estar respondendo a vocês, ou lá no YouTube, colocar TV Privacidade, tudo junto, eu também vou estar respondendo a vocês. Então, a gente vai ver algumas questões éticas aqui. Comitê de bioética. O comitê, ele é feito através da população. Um grupo de pessoas, representantes de classe, de música, de advogados, políticos. Então, as classes sociais está representado no comitê de bioética. Qual a importância do comitê de bioética para a humanidade? Então podemos ver ali que o Código de Nuremberg, na Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Hitler tinha 600 cientistas trabalhando, pensando 24 horas em desenvolver armas para ganhar a guerra. E lá nos Estados Unidos também tinha um monte de cientistas pensando, tinha uma cidade, eles fundaram cidades de cientistas
para ficar pensando 24 horas em desenvolver armas. Então na Segunda Guerra Mundial. Então eles queriam desenvolver a melhor tecnologia para isso ganhar a guerra. Então o que aconteceu? Esses cientistas de Hitler, eles se destacaram porque eles fizeram experiência com seres humanos. Alguém lembra com as experiências com quem eles fizeram? Não. Com judeus, homossexuais, com negros. Então todo tipo de pessoa que eles achavam que era inferior à raça dele, então eles fizeram essas experiências. Esses 600 cientistas, mais da metade foram... não passaram por esse comitê de bioética, eles fugiram. Como prova, tem um cientista chamado Joseph Mengele, alguém já ouviu falar? Joseph Mengele, ele era especialista em crianças. Veja, alguns cientistas de Hitler faziam experiência com adultos. Agora eu quero fazer experiência com crianças, pegar a criança e dar aqueles remédios para ver se faz efeito, cortar pedaço, colar em outro pedaço do corpo. Então são experiências bizarras. Esse Joseph Mengele, ele fugiu depois desse comitê aqui, ele não foi preso, ele fugiu. Foi para a Argentina, da Argentina veio para o Brasil e morou vários anos aqui no Brasil. E agora há pouco tempo acharam o corpo dele em São Paulo. Um cientista de Hitler conseguiu fugir e viver aqui no Brasil muitos anos. Então esses cientistas eles foram importados para os Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos tinha cientistas, cidades de cientistas, pensando em desenvolver armas. Hitler, então como eles pensaram o quê? Tem mais mentes, que são as mentes de Hitler, os cientistas de Hitler, que podia desenvolver outras tecnologias. Então ele juntou o que os cientistas de Hitler fizeram e o que eles estavam fazendo, juntou os cientistas, 600, com mais do que eles tinham. Por isso que os Estados Unidos hoje é o país mais poderoso em bélico, né, em tecnologia, né? Então, porque eles juntaram essas mentes. A mente inimiga foi preso. Então eles disseram, o projeto pode colocar no YouTube, chamado Paperclip. Eles importaram secretamente esses cientistas melhores, e deram um emprego a ele na universidade nos Estados Unidos, e eles ficaram trabalhando lá com nomes diferentes, e a população sem saber. Mas o que aconteceu? Esses cientistas, depois de 1977, houve outro comitê chamado Comitê Church, que houve um projeto chamado MK Ultra. Esse MK Ultra ele tinha o objetivo de quebrar o código da mente do ser humano, como se a mente do ser humano fosse um cofre e eles quisessem arranjar uma senha para entrar na mente do ser humano. Veio o cientista, não tem o que fazer, né? O que aconteceu? O povo conseguiu descobrir, houve vítimas lá também, e os cidadãos lá fizeram um outro comitê chamado Comitê Church. Você colocar também, tem no Wikipedia. E foram importados os cientistas nazistas de Hitler, e foram esses mesmos cientistas que fizeram essa experiência agora não foi com judeu, foi com o próprio cidadão nos Estados Unidos. Como um reflexo ele, em vez de prender e deixar eles sem atividade mais, eles quiseram usar a mente desses caras, deixaram eles abertos nas universidades nos Estados Unidos. Depois, em 1923 a 1972, relatório Belmonte, foi outro comitê que houve, a população se reuniu de novo para denunciar isso. Agora isso aí foi o mais horrível também, porque foi uma experiência racista. Eles pegaram os negros, pegaram só negros, que naquela época tinha uma epidemia de sífilis. Então eles pegaram, davam um remédio para ser um remédio que não tinha nenhum efeito. Eles ficaram tomando, de 1923 a 1972, todos esses anos, eles ficaram tomando um remédio que não estava fazendo nenhum efeito no corpo. E ele ia lá no médico, o médico tirava foto, via, deixa eu ver como é que está. O objetivo dessa pesquisa era ver a evolução da doença no corpo da pessoa. Vê que horrível. Ele não estava tratando o cara, ele dava um remédio que não estava dando nenhum efeito. O que ele queria é que a doença se progredisse, para ele ver o que acontece no corpo com a doença, usando um ser humano para isso.
Então, nos Estados Unidos também foi o próprio presidente Bill Clinton depois reconheceu que isso aconteceu e pediu desculpa à comunidade negra por isso. Então, por isso a importância do Comitê de Bioética. Pessoas acham, tem muito dinheiro, acham que está acima da lei para fazer o que Hitler fez, para fazer o que eles fizeram com a própria população do país. Então, eles querem fazer experiência com seres humanos. A importância do Comitê de Bioética é para julgar e investigar essas experiências. Então, eu vou aqui, vocês vão funcionar como um comitê de bioética, né? Você já sabe o que é ética, já sabe o que é ético e antiético. Então, vocês vão agora julgar, eu vou mostrar aqui algumas tecnologias que vocês vão julgar se é ético ou antiético. Eu vou primeiro apresentar as tecnologias, depois vocês vão dizer se é ético ou antiético. A importância disso aí deixa eu colocar outro vídeo aqui. Tem um escritor chamado Adam Huxley. Vocês podem pegar, anotar esse filme chamado Admirável Mundo Novo. Esse escritor, ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo. Nesse livro, ele fez o seguinte. Sabemos que o computador está muito longe de chegar perto do cérebro, né? Existem algumas pesquisas que dizem que tá vendo esse computador, essa tecnologia aqui, para chegar perto não é do meu cérebro, do cérebro, qualquer ser humano, da computação e velocidade, precisa uns 15 mil computadores desse aqui para chegar perto, para querer alguma coisa, entendeu? Então o nosso cérebro é muito potente. Então esse escritor, ele usou o cérebro para imaginar uma estratégia dele imaginar no futuro o que está acontecendo para prever o futuro, como se fosse o nosso cérebro fosse uma máquina do futuro. Então, como a gente pode fazer isso? Qualquer ser humano pode fazer isso. Existe utopia e distopia. Alguém já ouviu falar? Utopia Que é a imaginação, a ideia perfeita sobre algo, né? Então utopia é como se você quisesse trazer o céu para a terra. Um exemplo, eu tenho um sonho utópico, que é chegar em cada esquina do país, vai ter lá um sorvete lá. Eu vou lá pegar o sorvete, vou pegar o dinheiro, colocar numa urna lá, sem ter ninguém para atender. Então o que acontece? A utopia é você chegar e no sorvete, vou pegar um sorvete, peguei o dinheiro, coloquei lá na urna, e o que acontece? Eu vou embora e nada acontece. Eu não pego dois, pago um e levo dois. Eu pego um porque eu queria chupar um e coloquei lá o dinheiro de um picolé só. Então o que acontece? Aqui no Brasil, isso seria possível implantar? Sem ter ninguém para fiscalizar, nem câmera, nem nada? Eu já vi um experimento que o povo faz assim, esses youtubers, e eles fizeram online. Foi, não, já teve, na universidade teve isso aí. Fizeram no exterior, e as pessoas elas seguiram isso, eu não lembro se é o... Não, na Suíça isso existe, realmente. Você pode comprar alguma coisa sem deixar o dinheiro, sem ter alguém para estar vigilando. Então veja, uma coisa teve na universidade. Geladeira comunitária, pronto. Estão fazendo essa experiência porque o Brasil é um dos países mais corruptos. Então o que acontece? Se isso estiver acontecendo assim, em cada local estiver acontecendo, é sinônimo de que o país não tem mais corrupção no país, né? Porque ninguém precisa roubar, né? Porque não tem ninguém olhando, o cara vai lá e pum. Então isso aí é um sonho, é utopia, trazer uma coisa boa para o país. Então o que seria distopia? Distopia é o contrário de utopia. Se é trazer o inferno, ou se é trazer o céu para a terra, distopia é o contrário. É você trazer o inferno para a terra. Mas isso aí, não vai se influenciar com ele, não.
Isso é só um pensamento que a gente tem esse poder de imaginar. A gente tem o poder de imaginar as coisas antes de acontecer. Isso se chama prever, um exercício de pensamento, você prever antes de acontecer. A barragem não estava vazando, então eles poderiam ter essa barragem em Minas Gerais. Não estava vazando, não tinha problema. Eles poderiam ter previsto que aquilo ali poderia vazar e causar tudo o que causou. Mas eles não usaram essa técnica, porque se tem um risco ali, então há uma probabilidade disso acontecer. Mas ninguém fez nada, vê o que aconteceu, né? Então ele usou essa técnica para querer prever antes que aconteça as coisas. Agora só na área de tecnologia. Então aqui nós vamos prever algumas coisas. Você vai colocar, qual seria melhor? A gente colocar uma visão utópica ou distópica das coisas. Se a gente quer prever uma coisa, se vai dar certo, vai ser boa ou ruim. Então veja, seria melhor a gente ver se isso vai ser primeiro ruim para a sociedade, né? Porque se for bom, todo mundo vai querer, né? Porque se eu quero vender uma coisa aqui para vocês, eu vou dizer o lado bom. E se você não vê o lado distópico, quer dizer, vê aquilo ali dando errado e até onde pode ir errado, então, né? Às vezes foi o que ele disse. Ele disse: olha, a sociedade tem que começar a ver que essas tecnologias têm uma vertente nazista. Quer dizer, para um dia a população não se achar surpreendida e ficar escrava da tecnologia. Um exemplo de tecnologia: você sai de casa e diz: estou saindo, vou para o ensaio. Aí tira uma foto assim, cuscuz com charque. Aí tira uma foto, pum. Aí você bota lá no Facebook. Tem gente que não sai de casa se fizer isso, né? Que está no restaurante e tal. Mas o que acontece? Quando às vezes você fica vendo as postagens lá no Facebook e não quer parar de ver. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar 10 postagens e depois dessas 10 postagens eu vou ver 10 postagens, não sei nem qual é, se é boa ou se é ruim. Vou dar 10 oportunidades para quem postou no Facebook, para eu ver. Aí você vê 10. Quando deu as 10, parou. Vou estudar, vou fazer alguma coisa ou outra. Entendeu? Porque às vezes o cara passa meia hora, 1 hora no Facebook vendo as postagens. Na que fica, você vai vendo e querendo ver mais, ver uma coisa engraçada e, poxa, mais na frente vai ter outra coisa engraçada. Aí você fica escravo, o seu tempo fica ali, preso àquilo ali. Então uma técnica que eu estou usando há muito tempo, eu vou ver 10 postagens. Essa não prestou, essa foi legal, essa não prestou, pronto, acabou. Vou estudar, vou fazer outra coisa. Às vezes a gente perde muito tempo, fica escravizado através da tecnologia. Em vez da gente sair no final de semana, ir a um parque, a um cinema, a pessoa fica na frente do computador, né? Não quer, fulano, vamos sair, vamos lá no parque, vamos lá numa festa, no teatro. Aí o cara não quer, fica preso à tecnologia. Então é uma dessas escravidão, que você pode estar preso. Você sabe que é bom sair com os amigos e socializar, mas você fica preso ali também, porque você está na sua comodidade, né? Dentro de casa e tal. Então esse é um tipo de escravidão. Mas o que eu vou mostrar aqui é o que ele tinha previsto através das experiências. Pronto, comitê de bioética. Eu vou aqui apresentar as tecnologias. No final, vocês guardam alguma pergunta e tal, quando terminar? Beleza? Para a gente ser mais rápido. A primeira tecnologia. Criam um útero artificial para garantir aos bebês os nutrientes vitais para o seu desenvolvimento. E alguns cientistas vão além. Eles afirmam que o órgão poderia substituir as mulheres e a gravidez natural. A gravidez dentro do útero artificial começa com uma fecundação in vitro tradicional. Um óvulo é removido da mulher e é fertilizado em laboratório, formando um embrião. Mas ao invés de implantar o feto dentro de um corpo humano, ele é transferido para um útero artificial.
Dentro dele, o feto fica imerso em um fluido amniótico sintético, controlado por uma placenta produzida em laboratório. O sistema garante ao bebê todos os nutrientes e substâncias químicas essenciais para o seu crescimento. 2 sondas ligam o útero e a placenta. Elas funcionam como um cordão umbilical. Uma fornece oxigênio e nutrição ao bebê, enquanto a outra recolhe as substâncias eliminadas pelo feto. Então, essa é uma dessas tecnologias. Então, a pessoa vai crescer no útero artificial. Vamos dizer que eu sou um empresário. Vai guardando aí as perguntas. Eu sou um empresário que eu tenho lá numa área bem desabitada. Eu fiz um prédio. Vamos dizer que isso aqui é uma maquete de um prédio, onde 100 andares desse prédio. Ele vai crescer 1000 útero artificial em cada andar. Depois de 9 meses, vai crescer uma população aqui nesse prédio. Então, essa tecnologia eu estou propondo aqui para a sociedade agora. Vocês são um comitê de bioética. Vocês vão julgar se é ético, se é antiético. E qual o resultado disso na sociedade? A pessoa crescer dentro fora de um útero artificial. Então, eu sou um empresário muito rico. E nesse prédio aqui, em cada andar, vai crescer 1000 pessoas. Depois de 9 meses, eu pergunto para vocês: são meus filhos ou são mercadoria minha? Aquela população ali, né? Vão guardando aí. Então você vê aqui essa experiência já tá sendo bem. Eles estão fazendo a experiência com animais. Isso aí é um cabrito que estão fazendo lá no Japão e na França. Então isso aí é algo que daqui a 5 anos, aqui ó, é algo que já está acontecendo lá. Então a população tem o direito de dizer o que acha sobre essas tecnologias. Outra experiência que está acontecendo é essa aqui. Implante de cabeças. Tirou do rato branco e colocou no rato preto. Então veja, o professor Shin-chan, um japonês que completou com sucesso o transplante de cabeça em um rato. Sua próxima meta é transplante de macaco. Então eles começam com rato, então o macaco é o ser que se aproxima mais de nós. Então se ele quer fazer com o macaco, depois ele vai querer fazer com quem? Com o ser humano. Então o que acontece? Isso também já tá sendo colocado em prática lá no Japão. Então é uma coisa ética, é uma questão que a tecnologia está desenvolvendo. Agora, será que o cientista tem que ter limite? Porque o cientista é como se fosse uma criança que sai inventando coisas. Eles acham que não deve existir limite. A criança, né? Chega aqui, o cara tá tocando aqui, a criança sobe aqui, tem menino, né? Que sai mexendo e tudo, acha que pode fazer o que quer. Então a mãe pega ele pela mão e coloca lá, senta aí, fica quietinho aí. Então os cientistas, eles querem inventar tudo. Você já viu algum cientista inventar uma farinha que o cara, depois que comer essa farinha, passa um ano sem ter fome? Alguém já viu algum cientista fazer isso? Não, você não existe, eu nunca vi. Um ano sem comer. Não, mas já vi acontece sobre superalimentação. O cara, aquela mesma tecnologia que é usada no espaço, tá? E o cara, em vez de usar o alimento, você fica sendo nutrido só por nutrientes e tal. Não, mas eu falo assim, é uma repercussão porque se qualquer cientista fizer isso, a Globo vai querer saber, todo mundo vai querer saber. Então se ninguém falou sobre isso, eu acho que não tem nenhum cientista querendo fazer isso. Agora eles devem estar falando de algum alimento que existe, que possa agir, lembrando isso. Então, mas um cientista que está...
um cientista que está direcionando as suas pesquisas para acabar com a fome lá na África. Não existe. Isso aí não existe. Agora, para fazer uma coisa dessa, então o cientista, ele é como uma criança. Ele acha que não deve ter limite. Eles querem fazer tudo o que vem na telha, entendeu? Outra experiência aqui é essa aqui. Então são coisas que já está acontecendo, eles já estão estudando. Desde o nascimento da ovelha Dolly, há 20 anos, a clonagem de animais se aprimorou e atualmente já pode trazer de volta até nossos bichinhos de estimação. É nessa fazenda em São Carlos, no interior de São Paulo, que vive Chivone. Ele é um cavalo campeão, nunca perdeu uma prova de raça e é o único garanhão anglo-árabe brasileiro a competir em provas de nível máximo de adestramento. Tantos títulos ajudaram a encher essa sala de troféus. Mas aos 25 anos, Chivone é um senhor. Em média, o animal vive 30 anos. Por isso, chegou a hora dele se aposentar. Ele é o padrão do que se procura no anglo-árabe, que é a raça dele. Mas o mais importante para mim é o relacionamento que eu tenho e a docilidade que ele tem. O relacionamento com nós dois é de muita amizade, muita cumplicidade. O fim da carreira foi apenas o começo de outra grande história do Chivone, dono de uma genética e um comportamento que revelaram um talento. A André decidiu recriá-lo em um laboratório. Foi assim que há 1 ano e meio nasceu o Chivoninho, um clone campeão. Então o clone, alguém já ouviu falar da ovelha Dolly? A ovelha Dolly morreu, não foi depois de alguns meses. Agora veja, a ciência chegou a desenvolver a clonagem perfeita. Então veja, eles fazem com animais, mas não tenha dúvida, eles querem fazer com seres humanos, porque eles não têm limite, entendeu? Então qual seria a vantagem, se seria ético ou não, uma pessoa clonar outra? O teu filho sofreu um acidente, bom, você tinha a parte genética dele já guardada e você quer clonar seu filho porque você perdeu, está sentindo falta do seu filho. Você acha que é ético ou antiético? Você acha que vai suprir a dor? Será que é a mesma pessoa? É a mesma pessoa que está ali? O clone é a mesma pessoa? Então guarde aí essas perguntas. Aqui você achar que mexeu mais, que você acha que queria saber ou discutir, você... Então veja, a tecnologia deve ter limite ou não. O cientista, ele tem muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro, ele tem muito aval da sociedade, mas só que ele apresenta o lado bom. Será que ele também tem que ter limite no cientista? Porque ele quer estar evitando as coisas, mas ele não ele quer saber o fim, mas os meios, entendeu? O que isso vai gerar dentro da sociedade, ele não está nem aí. Se isso vai gerar um caos, se isso vai quebrar coisas que a sociedade prima, porque são boas. Você tem o afeto, seu filho morreu, você fez um clone, meu filho está aqui. Caiu meu filho, o barco caiu no mar e se afogou, morreu. Para semana eu vou ter outro filho. Você vai perder o amor do seu filho. A mãe não vai, no finalzinho, ter calma. Então veja, se em uma semana você pode ter seu filho de volta, então se seu filho morrer 10.000 vezes, você não está nem aí. Você vai perder aquele amor, aquela coisa, você vai enterrar o filho, a mãe sofre no coração, porque nunca mais vai ver o filho. Todas as lembranças, tudo que eles passaram junto, vai ficar só na mente. E o clone não tem isso na mente, o afeto da mãe com o filho. Ainda mais o clone que pode ser crescer num útero artificial. Tem essas questões. Então, para encerrar aqui, eu vou colocar essa última questão. Aí vocês guardam uma pergunta. Luiz Galvani, 1780. Ficou frio demais ali. Ligou os dois ar-condicionado. Luiz Galvani, alguém já ouviu falar em neurociência? Neurociência?
Ninguém nunca viu um neurocientista, já viu? Para vocês, a neurociência é uma ciência nova ou uma ciência antiga? E aí? Mas você nunca ouviu falar uma coisa que é tão antiga e você nunca ouviu falar? E aí? A neurociência existe, o princípio básico dela começou há 300 anos. Começou com a estimulação elétrica do corpo. Como foi essa estimulação elétrica? Alguns com o efeito da pilha voltaica, está muito frio, é? Alguém pode pegar o controle ali? Tu podia pegar para mim? Só poder ligar isso aqui que está incomodando, muito frio. Na secretaria. Na biblioteca. Aí o que acontece? Luigi Galvani, pronto, com a invenção da pilha, eles pegaram a pilha voltaica. Tudo que tem na invenção, o cientista bota o nome dele depois. Voltaica, é o Voltaire. Esse cara inventou a pilha. E por que ele ia pegar essa pilha que tem uma descarga elétrica e querer fazer isso com um animal? Vou contar para vocês aqui uma pequena história como isso aconteceu. O princípio da estimulação elétrica cerebral. Tava lá o cientista. Ele não fazia isso ainda. Então ele estava comendo uma sopa de rã. Alguém já comeu sopa de rã, hein? Sopa de rã, delícia. Nunca? Sushi? Então ele estava lá, uma noite muito chuvosa, ele estava lá, tinha um prato na mesa, e ele estava pensativo, reflexivo, e chovendo muitos raios, e a pata da rã estava fora assim um pouco no prato. Mas para eles é normal comer aquilo ali, né? A gente que nunca comeu. Então mas ele estava olhando para o prato assim e pensando na vida, né? E quando você sabe quando dá o reflexo do raio, depois que vem a zoada do trovão, né? Aí quando dava o raio, ele via, naquela época não tinha energia elétrica, mas tinha pilha. Mas não tava tudo a luz de vela. Aí acendia aquele clarão assim, e depois o trovão. Brrr, e a zoada estremecia lá a casa, a mesa. Aí estremecia o prato e fazia assim, e a rã, desliga mesmo, desliga. Não, aquele ali que... Então veja, a rã... Não, mesmo não, é 2 controles diferentes. É 2 controles diferentes. É uma marca do outro. Pegava os dois lá. Então veja, vamos lá. Briga. Deixa eu ver, a rã mexia quando tava... Então ele ficava olhando, quer dizer, ele já tinha observado os raios do trovão, e ele via que aquilo ali era o tipo de um poder de Deus. Deus estava mandando aquilo ali. Então o cientista, o que foi, como é que nasce assim os ateus? Tem algum ateu? Aqui? Então, o cientista, como é que nasce a mente, a briga do cientista com Deus? Ele via aquele trovão e aquele raio, que quando pega numa árvore, estraçalha a árvore, ele diz, pô, isso aí é o poder de Deus, isso é muito poder. Se pegar numa pessoa... Então ele fez, eu vou pegar o poder de Deus. Aí ele pegou uma garrafa, pegou um ferro, colocou dentro da garrafa e colocou lá na chuva. Aí quando veio o raio, pegou no ferro e a garrafa ficou eletrificada. A eletricidade ali ficou armazenada durante algum tempo. Então ele viu que aquela garrafa poderia armazenar a eletricidade, o poder de Deus. Ele poderia pegar o poder de Deus e colocar dentro de uma garrafa. Aí ele começou a crescer, a ver que de repente eu posso até, se eu pegando o poder de Deus, eu posso até ser um Deus. Então ele inventou a garrafa chamada garrafa de Leyden. Abra ali, por favor. A garrafa de Leyden tem o objetivo de guardar energia elétrica. Então, quando ele viu só aquele ali, pode desligar ele mesmo.
Pronto, valeu. Tava frio pra caramba. Foi. A garrafa de Leiden, ela tem energia dentro da garrafa. É um tipo de pilha, uma pilha primitiva. Então ele pegou, o cientista, quando viu ali aqueles tremores ali, aí disse: se eu pegar aquela eletricidade e colocar no corpo, será que consigo trazer a vida, dar a vida àquele corpo que estava morto ali? Aí daí nasceu um livro, a escritora chamada Mary Shelley escreveu um livro que acho que vocês conhecem, que é Frankenstein. O cientista, ele pega, quer trazer a vida ao cadáver, que ele pega lá no cemitério, rouba lá no cemitério, leva lá para trazer a vida ao cadáver. Então o cara já assistiu o Frankenstein? Então ele fica lá, né, aquele zumbi e tal. Então ele acha que ali, quem foi a pessoa que trouxe a vida? A outra pessoa que já estava morta. Jesus. Então Jesus não é Deus? Então se ele fez o que Jesus fez, então ele também é Deus. Entendeu? Se ele pegou o poder de Deus, botou na garrafa e fez a pessoa reviver, então ele manipulou tudo isso, achando que a inteligência dele, e começou a dar vida a outra pessoa. Então esse filme é refilmado, foi lançado o livro há 300 anos atrás, e até hoje já tem a Blu-ray. Alguém já assistiu o Blu-ray? A tecnologia de vídeo, que é superior, uma das últimas tecnologias agora. Já foi lançado um filme com essa tecnologia Blu-ray. Então veja, para você ver que esse pensamento não para, não cessa. Eles querem ser Deus, pegar manipular a pessoa e fazer a pessoa. Entendeu? Até coisa que Deus não fez, ele quer fazer. Então o que acontece? Com isso aí, desenvolveu uma tecnologia hoje chamada a tecnologia que vai aparecer. Veja como ele estimulava aí. Ó. Ele colocando nesses fios tem eletricidade. Aqui a garrafa de Leiden. Então houve uma tecnologia, ele desenvolveu uma tecnologia chamada EEG. Alguém já ouviu falar? Eletroencefalograma. Exame de eletroencefalograma. Não tem um EEC, exame de eletrocardiograma. Alguém já fez um eletrocardiograma? Já ouviu falar eletrocardiograma? Então existe o eletroencefalograma. Eletroencefalograma é porque o nosso coração tem energia, tem eletricidade no nosso corpo, no nosso coração. Para provar isso aí, ó, vou mostrar aqui que tem eletricidade. Entendeu? Se eu pegar isso aqui e colocar aqui, bem pouco. Agora, filho, porque deve estar fazendo corrente alguma coisa. Ó. Então o nosso corpo tem eletricidade. Nosso corpo tem eletricidade, a nossa mente tem eletricidade. Então o que aconteceu? EEG, ele desenvolveu essa tecnologia. Veja o que ela faz. Vamos acompanhar aí. Essa tecnologia, ela chegou a ser manipulada de tal forma que ele pode mandar a sua frequência mental para o celular, não a internet, para outro local. Vocês acreditam? Vamos ver aí, ó. A onda, micro-ondas que tem no nosso cérebro são capturadas por esse equipamento chamado EEG. Esse equipamento EEG, ele amplifica essa onda em analógico. Veja que tem uma onda pequena e uma onda grande. Amplifica ele em analógico. De analógico, essa onda grande vai ser digitalizada. Ela vai passar a ser uma onda digital. Então qual é a diferença da onda digital? Analógico, ele tem 2 pixels, um aqui e outro aqui, ó. Um aqui e outro aqui. A digital, ele tem mais pixels. Se você vai comprar um celular
Você vai comprar de 2 megapixels ou de 10 megapixels? 10 megapixels. Pixel quer dizer ponto de informação. Se eu tiro uma foto ali, ele tem mais informação daquela foto. Entendeu? Então quando ele pegou essa onda analógica, ele colocou mais informações. Ele examinou essa onda e transformou ela em digital. Digital quer dizer, ele pode ser manipulado com mais facilidade. E de digital ele manda para um computador. Então, a partir daí, que ele pode já manipular a onda do cérebro através da tecnologia EEG, que amplifica essa onda, e depois é codificada para digital e para o computador. Veja o que ele fez com o macaco. Sabemos que ele primeiro faz experiência com o macaco, mas ele quer o quê? Ele quer o ser humano depois. Então, o que estamos fazendo é gravar a atividade do cérebro do macaco. Pegamos esses sinais e enviamos para o computador em uma sala diferente. O computador interpreta esses sinais e gera comandos para que este braço se mova. O que o macaco tem de fazer é aprender a modular a atividade neurológica para fazer o braço robô se mover como o macaco quiser. E aqui ele quer que o braço se mova até o marshmallow que estamos oferecendo. Ele opera o movimento do braço, fecha a garra sobre o marshmallow. Então você vê aí que não é o braço dele, é um braço mecânico. Só que as ondas eletromagnéticas dele está sendo capturada e ele está conseguindo mexer um braço que não é dele. Só que ele não sabe, o macaco não sabe disso. Mas está funcionando, ele está comendo, aí está dando tudo certo. Da mesma forma que o Dr. Donahue usou a mão na tela para mover a bola, o macaco mostra o poder da mente para controlar um objeto. Mas o mais surpreendente é que a mente do macaco pensa que o braço mecânico é seu braço. Quando vemos o macaco lambendo a mão, ele está lambendo a mão porque há resíduos de marshmallow de um teste anterior feito com essa mão. E então, o macaco decide que em vez de pegar o outro marshmallow, ele prefere lamber a mão. É como uma criança que lambe as próprias mãos quando ainda tem resto de algum doce. E nós consideramos que isso seja um sinal de encarnação em que o animal está tão à vontade com o dispositivo que o considera como parte de seu próprio corpo. Então, um brasileiro chamado Miguel Nicoleles, um cientista brasileiro, ele fez essa experiência. Ele pegou um macaco, ele está andando na esteira, naquele lado ali, só que ele está nos Estados Unidos. E aquele robô é chamado humanoide, que ele tem as terminações nervosas de um ser humano. Então, quando o macaco está andando, é enviado da mente dele esse comando aqui para o robô e o robô começa a andar. A gente sabe que existe na internet, essa não é a internet que a gente usa aqui. Existe internet muito maior, mais veloz, que a gente não sabe, que o pobre nunca vai ver isso de perto. Nessa internet, são mandados para lá a frequência dele quase que instantâneo. Então ele fez o robô andar. Aí eu pergunto a você, vamos fazer aqui um raciocínio distópico, né? Quer dizer, ver qual é o lado bom, qual é o lado ruim dessa tecnologia. Porque se eu fosse vender essa tecnologia, eu vou dizer assim, vamos dizer o celular. Eu estou vendendo esse celular aqui, mas se você passar... É propaganda que eu estou fazendo, né? Se você passar 30 anos ligando diariamente, você vai ter câncer. Compre R$1,99. Alguém vai querer comprar? Mas essa é a estatística que diz: se você passar 30 anos com o celular diariamente atendendo, principalmente criança que não tem um cérebro formado direito, pode ter câncer, risco de câncer. Tem o cigarro não dá câncer. O celular está abaixo do cigarro de número de câncer. Agora ninguém vai vender uma tecnologia dizendo o que vai acontecer, né? Então, para isso existe o exercício de distopia, que você deve ver qual o lado ruim que tem nisso. Porque se você quer julgar uma coisa, você tem que ver os dois lados da moeda. O cara fez isso, o cara estuprou a menina, aí o cara vai lá e bota na cadeia. Não, pergunta a ele como é que foi, se ele é inocente ou não. Tem que escutar os dois lados da história, não é? Por isso que a justiça tem assim, ó, fechado assim e duas mãos. Um lado ele vai dizer
e o outro lado vai contradizer. Então, o lado que pesar mais é o lado que está culpado. Então, se essa tecnologia vai escravizar a mente do ser humano, então está pesando aqui. Por mais que ele possa dizer que isso pode fazer um aleijado andar ou qualquer coisa parecida, você tem que pesar. A gente vai perder mais ou vai perder menos, né? Então vamos ver aqui, seguindo aqui, vamos fazer um raciocínio aqui nessa experiência. Esse aí é o Miguel de Colégio, está chegando ao final. Alguém guarde uma pergunta, duas. O Mauri também vai fazer lá, vocês, algumas perguntas, você pode mandar por e-mail para mim também. Então o macaco fez o robô andar, né? Se o macaco fez o robô andar, e se eu tirasse uma figura daí, um exemplo, se eu tirasse um macaco e colocasse um homem, como está ali, você acha que o homem ia fazer o robô andar? O cérebro do homem é mais potente do que o cérebro do macaco? O cérebro do homem é maior do que o cérebro do macaco, né? E existe ser humano que tem um cérebro muito maior, né? Que são aqueles... Então, são cérebros mais potentes, né? Porque tem um cérebro grande, cabeção da planta. Então, se eu tirasse outra figura aí e colocasse aí o receptor, porque veja aí, o ser humano, o macaco, está enviando. Esse é o que envia. O que está recebendo é o encode, ele está codificando, recebendo a frequência. É como o celular, aquele celular que só recebe, né? Então, o meu celular assim, ele não envia nada, nenhuma mensagem, ele só recebe. Só quando eu estou no Wi-Fi, assim, que eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Mas raramente eu mando alguma mensagem por ele. Então esse celular, ele só recebe a mensagem, ele não envia. Então nessa tecnologia, quem está lá recebendo, ele só recebe a ordem. E não está enviando nada. Se ele está gostando ou não, ele está recebendo aquela ordem ali, aquele comando. Então se eu colocasse aqui, em vez desse robô, eu colocasse aí um outro ser humano, o que ia acontecer? Mas a princípio, nessa tecnologia, a questão do robô, ele recebe porque ele não tem nenhuma informação prévia no contexto, né? Não, veja, ele recebe porque a tecnologia só está mandando. A tecnologia não tem a oportunidade de ele mandar, entendeu? Então, mas aí nesse contexto, essa tecnologia chega por exemplo, se eu mandar para outro ser humano, fazer desse outro ser humano a minha vontade. O que fazendo um exercício distopia, né? Vendo qual seria o lado ruim. Então podemos ver aí que vamos voltar para a história, porque é importante história. A história, aí quem gosta de história aí? Qual a importância da história? Guarde bem isso aí. A importância da história é o seguinte: o que já aconteceu? Se eu vim andando aqui e nessa estrada, meu carro caiu. E eu coloquei lá na rede social, na tal estrada, tal local, quando eu vinha no ano passado, caí naquele trecho ali. Aí o cara vem, o cara lembra da história do cara. E quando chega naquele trecho, ele para e não cai naquele mesmo erro aqui. Então, se o que aconteceu no passado, a escravidão foi boa? Não foi, a escravidão não foi boa. Então, se aconteceu uma coisa horrível no passado, por que repetir? Se uma pessoa vai ficar recebendo a frequência, ele não vai poder achar, ele está achando ruim, mas ele está recebendo uma ordem de comando. E ali ele não pode estar indefeso, está sendo alvo ali da tecnologia. Então isso aí vai gerar uma escravidão. Essa tecnologia já pode ser enviada através de um equipamento aí. Alguém quer ser cobaia aí? Para eu controlar com a mente. Quem é que vai ser o cobaia? Pronto. Aconteceu aqui, ó. Tá aqui. O que aconteceu aqui?
Um cientista, ele falou o seguinte aqui, ó. Veja o que ele falou, vamos prestar atenção no que ele falou aqui, ó. Meu filho dormiu, o dia que isso saiu foi na faculdade dele e falou: Welcome to the BrainNet. Welcome to the BrainNet. E aí? Do you speak English? Quem traduz aí? É. Bem-vindo à internet do cérebro. O que eu falei aqui? O cientista, ele deve ter o quê? Ele tem que ter limites. O cientista tem que ter limites. Eu não posso. Eu tô sem pilha aqui. Mas deixa eu ver aqui. O que acontece aqui é você pode lutar entre mentes, uma mente com a outra, através desse equipamento aqui. A sua frequência contra a frequência da mente de outra pessoa. Ao contrário daquela experiência, você não podia lutar, você está recebendo a frequência. E como ele tem um outro equipamento aqui, quem vai ser o cobaia? Ele. Então vamos lá, vamos fazer para terminar aqui. Não vai dar para mostrar tudo por causa do tempo. Mas aí essa bolinha aí é como quebra de braço. Para onde for é que o cara perde, entendeu? Se o cara for para o outro lado, o cara que perde aí. Então para a gente ganhar tempo eu não vou mostrar isso. Então vamos fazer aqui uma experiência aqui, usando as cartas de Zener. As cartas de Zener foram desenvolvidas para provar uma telepatia eletrônica. Alguém já ouviu falar em telepatia? Quem é a cobaia? Senta aqui, cobaia. Então você vai pegar aqui. Você vai pegar aqui, são 5 cartas. 2, 3, 4, 5. As cartas que ele tem, eu tenho aqui também. Chamado carta de Zener, foram desenvolvidas nos Estados Unidos, na mesma universidade desse cientista chamado Miguel Nicoletti. Qual é o objetivo disso? Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para vocês aí a carta, uma carta. O que vai acontecer? Essa carta que ele mostrar vai ser lançada. Alguém vai ficar com o tablet aí e vai ser lançada uma voz para dentro da minha mente através desse equipamento aqui. Não tem um headphone? Esse aqui é o neurofone. Já ouviu falar em neurônios? Então ele se comunica com os neurônios. Então o que acontece? Quando é lançada a voz, você vai ver o seguinte. Quem quer manipular o tablet? Você? Tablet todo mundo. Anotem as perguntas. Na próxima aula eu posso até vir aqui. Então, o que vai acontecer, Foquinha? Tem 5 cartas aí. Ele vai escolher uma carta, vai mostrar para ele e ele vai clicar na carta. Vai ser lançada aqui uma informação para o meu cérebro, como se ele estivesse numa internet do cérebro conectado. Primeiramente, antes de usar, vamos ver se a gente está conectados. Alguém acredita que pode existir essa tecnologia já aqui? Então vamos ver se a gente está conectado com a mente. Eu não estou usando nada. Eu vou fechar o olho e ficar aqui. Você vai mostrar para eles lá. Vocês vão mentalizar essa carta que está aí. E eu vou ver se eu consigo achar a frequência mental de vocês. O que vocês estão pensando. Mostra para ele aí, Vamos fazer um teste, né? Mostrou já? Uma carta, esconde agora. Vocês mentalizam essa carta. Todo mundo viu a carta?
Vamos ver, vamos ver. Pronto. A carta que ele mostrou foi... Então a gente não está conectado. Ainda bem. Ainda bem. Então ele vai mandar agora e eu estou com o equipamento aqui. Aí você liga aí, beleza? É só pra apertar, né? É. Ele mostra. Onde ele a carta que ele mostrar, aí você identifica e mostra. Vamos lá. Conseguiu já? Então, a carta que ele mandou foi essa aqui. Mostra pra ele aí. Mostra pra lá. Foi esse aqui? Então, vamos outra pra dizer que não foi sorte. Não, mas a informação chega aí no caso... Uma voz dentro da minha mente falando. Como se alguém estivesse dizendo, ó, é essa voz aqui. Essa, mostra outra. Escolhe a mesma não, escolhe outra aí. Aí já tá, né? Aí só tem Já foi? A carta que ele escolheu foi essa aqui. Mostra aí, só para Foi essa aqui. Não, foi qual? Mostra aí. Foi? Beleza, gente. Então, qualquer pergunta, manda e-mail, porque eu acho que já está na hora da aula da professora, né? Você manda e-mail, manda e-mail para mim. Eu ia acertar dele. A gente pode ouvir essa informação aí? O que ele tá. Você quer agora. Você tem que ser bom em dicção. Quer usar ele como cobaia? Por favor, deixa eu ver como é que... Senta aí. Quem é que vai ser? Pronto. Serena é mais receptiva. Serena é médium. Cadê? Agora isso aí é chamado telepatia eletrônica. Isso não tem nada a ver com o esoterismo. Isso é a tecnologia. Quando foi inventado o neurofone? Diz aí. 2003? E tu? Não sei. E tu? Diga aí, professor, eu sou aluno. Não, então, aluno. Em relação a essa questão da informação e como ela é decodificada, não é isso? Então, a gente pode ter uma mesma informação e também ter mais de uma... Mas tem que ser essa informação. Não, ele pode ligar, pronto. Ele pode ligar... Sobre a questão de esoterismo, como o senhor colocou. Por exemplo, tem vários campos de pesquisa sobre isso aí, falando sobre, por exemplo, eu acho que o senhor já ouviu falar de cienciologia, que a turma fala que a mente não. É parecida. Mas o que eu estou falando aqui é a tecnologia, a telepatia através da tecnologia. Então, mas aí vamos supor, a gente sabe que essa frequência está sendo mandada... Tem como colocar teu cabelo para trás mesmo, essa parte aqui? Já melhor ter sido, tá vendo, Serena? Eu não tenho como rodar a frequência não. Professor. Foi? Agora tem que tapar os ouvidos. Esse equipamento aí é só para o som externo. Aqui mesmo. Tampa os ouvidos assim, ó. Pode ser, o que eu quero dizer é o seguinte... Tem que ficar aqui na nuca. Aqui. Essa frequência está sendo mandada... Porque o cabelo ele faz escorregar. A gente não pode ouvir, a gente não ouve... Mostra aí. Daí. Mostra aí uma carta de Então vamos ver. Tem que ser bom de dicção aí. A mente descendendo para cima. Calma. Já não escutar, tem que tampar os ouvidos. Serena, cuidado não. Já deu pra saber? A Vaninha fala que ninguém mata. Tá parecendo ilusionismo, viu, meu irmão? Já deu pra saber? Tá parecendo ilusionismo. Já deu pra... Um truque aí. Eu vou ouvir algumas
A questão é a dicção. Você saber qual foi que você... Chuta aí, qual foi que você... Você ouviu um monte falar. Tipo, ficou fazendo zoada como se tivesse sem telefone fora do gancho. Aí eu não sei. Como é que é uma Faz Quer? Vai, vamos ver. Agora tem que tampar os ouvidos, não pode. É porque o cabelo dela tá fazendo um escorregar aqui, ó. Não precisa tocar nele não, deixa aqui, pronto. Tampa bem os ouvidos, troca a carta aí, troca a carta. Pronto, seria bom na prova do Enem, né? O cara marca o X, marca... Agora seria ético ou antiético? Calma. Cadê as cartas? Cadê a carta? Cadê a carta? Cadê a minha carta? Eu não coloquei. Vê se está nos... Então ela... Vamos ver se ela acertou. Mostra pra ele lá a carta. Eu fiz favorito. Acertou. Então o que acontece? Uma coisa muito importante que ele falou. O que foi que ele falou? Uma coisa muito importante que ele falou. Parece com o quê? Então o show de mágica. O que era o show de mágica? Antigamente, essas tecnologias que a pessoa não entende, a pessoa diz que é esotérico. O que a gente não entende, a gente diz que é o quê? É do demônio. É coisa... Porque a gente não entende como... Um truque. Não é mais uma coisa de mistério, da explicação, um mistério, né? Isso é um mistério. Mas isso é uma tecnologia. Foi criado, sabe quando? 1960, vê. Esse fone aqui não, esse fone... Não, o protótipo dessa tecnologia. Então, muito obrigado, pessoal, aí, pela atenção. Obrigado. Valeu. Qualquer coisa, você manda e-mail para mim ou na próxima aula a Mauri vai querer que vocês falem alguma coisa sobre isso aí. Como é que foi, né? Beleza? Valeu. Isso daí, mano, é o que? Só... Uma voz dentro da sua mente. Não, ele pega a informação. A questão aí tem informação, ela é bem limitada, né? Não, você pode, isso aí, você pode ligar diretamente para a mente do cara. Então, mas é E falar no telefone. Alguém tem crédito aí? É feito meus telefones. Então, mas a informação pode ser livre. Falar, qualquer coisa. Tu bota Ele pode falar qualquer coisa. Falar dentro da mente da pessoa. Estou dando isso aí porque a pessoa vai ver que foi a mesma informação. Fica mais fácil para saber. Beleza? Valeu aí. Controle de massa, isso daí. Então, vê. Isso aí não ia ser uma escravidão? Seria, velho. Vamos fazer um comitê de bioética aí para esse Miguel Nicoleles. Coloca no YouTube lá, Miguel Nicoleles. O cara está querendo implantar uma internet do cérebro, velho. Tem que fazer, né? Inventa um alimento para matar a fome da África. Cientista, né? Feito menino. Pega na orelha dele, cita aí, fica caladinho. Beleza, valeu.